o verdadeiro líder precisa evitar a hipocrisia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22, está escrito: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Severa advertência aos líderes religiosos. Com malícia, esperteza e jogo de palavras, os doutores da lei e os fariseus distorcem a prática da religião e enganam os fiéis. Com habilidade, manipulam os ensinamentos da Escritura, não para beneficiar o povo, mas para tirar proveito da obediência do povo. Jesus os desmascara, chama-os de hipócritas, isto é, disfarçados. Exigem o cumprimento das múltiplas leis, mas não as põem em prática. Aumentam o número de seguidores, não para orientá-los para a vida plena e a liberdade, mas para mantê-los prisioneiros de seus caprichos. Jesus os chama de cegos. Insistem nos detalhes da lei, mas desviam o povo do cumprimento das leis divinas fundamentais. Benéfica meditação para todos os que têm algum grau de liderança na igreja. Este trecho do Evangelho é muito forte. Jesus chama a atenção de forma dura aqueles que lideram o povo, mas que não vivem exatamente aquilo que pregam. É a conhecida hipocrisia, é a incoerência. Jesus chama mais de uma vez eles de cegos, porque insistem em algumas questões menores e esquecem de falar das leis fundamentais, das leis de Deus. Por isso que Jesus nunca disse seja católico, seja evangélico, seja umbandista. Jesus nunca falou em religião, ele falou dos princípios. E em qualquer religião ao longo da história, todas que foram criadas, desde a morte de Jesus até os dias de hoje, nós sabemos que existem padres, pastores, líderes, pais de santos, seja quem for, hipócritas sim. Muitos construíram igrejas para o seu enriquecimento. Muitos fizeram do templo um comércio, aquilo que Jesus também condenou muito fortemente. Muitos usam trechos da Escritura apenas para sufocar, para aprisionar, para amedrontar as pessoas que seguem de forma espontânea, de forma esperançosa, aqueles que estão liderando.
Quantas vezes nós já vimos pastores e padres, enfim, dizendo que mesmo que esteja com dificuldade em casa para pagar as contas, para botar o aluguel em dia, a conta da luz, da água, do telefone, tem que pagar o dízimo, por exemplo. Isso, se deixar de pagar, vai para o inferno. Ora, o líder religioso que não percebe muitas vezes que uma família precisa mais ser ajudada do que ajudar a igreja, este não é um líder verdadeiro. Claro que nós temos muitas pastorais, muitos pastores e padres e líderes que percebem isso e que fazem da pastoral uma caridade plena, ajudam as pessoas que precisam, que participam da igreja. Mas há, sim, em todos os setores, aproveitadores, cegos, que dizem que o fundamental é cumprir a regra da igreja, é pagar o dízimo, é participar do culto apenas, é ajudar mesmo não podendo. Claro que as convenções das igrejas, elas são importantes para a sua manutenção, para a pregação do evangelho, para a conversão das pessoas. As igrejas têm um papel fundamental, inclusive na área social. Nós temos muitos líderes religiosos que fizeram pelos mais pobres o que muitas vezes os governos não conseguiram fazer. Mas Jesus chama a atenção desses que lideram de forma hipócrita, de forma usurpadora. Nós tivemos casos, inclusive, de líderes religiosos que se aproveitaram para fazer o assédio sexual às suas fiéis, aos seus fiéis, de forma absolutamente criminosa e equivocada. Jesus não quer que a sua palavra, que o seu templo, que a religião construída para segui-lo, sirva para benefício de poucos e para o cometimento de crimes. Saibamos diferenciar os líderes verdadeiros dos líderes cegos e hipócritas. Curta nossa página do YouTube Fé na Vida.